Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o eminente secretário, deputado Kennedy Clary Kennedy Nunes, para fazer a leitura, como é peculiar de sua competência. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos e a todas. Eu faço a leitura da ata da sessão anterior, que foi a 73ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizado no dia 17 de agosto de 2017, com a presidência dos deputados Silvio Dreve e Maurício Scudlar, e a secretaria dos deputados Kennedy Nunes, Dirce Heidenscheid, Ana Paula Lima e Maurício Scudlar. Às 9 horas do dia 17 de agosto do ano 2017, nesta cidade em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o deputado Maurício Scudlar, quarto secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições. O expediente foi distribuído na sessão e ocuparam logo depois, em breves comunicações, a tribuna os senhores deputados Maurício Scudlar, César Valduga, Dirceu Dresch e Ismael dos Santos. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Manuel Mota, do PMDB, Deudi Sareta, do Partido dos Trabalhadores, e César Valduga, do PCdoB. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de leis 77/2013 e 357/2016. Foram aprovadas em redações finais exaradas aos projetos de leis número 360/2015, 85, 313 e 404/2016, 169, 180, 184, 185, 188, 194, 198, 203, 211, 243 e 277/2017, respectivamente. O senhor presidente deferiu o requerimento 783/2017. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do deputado Darcy de Matos, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que o presidente da Federação dos Pescadores de Santa Catarina pudesse fazer uso da palavra, o senhor Ivo da Silva, acerca das funções ou das novas aquisições das carteiras de pescadores da safra da tainha 2017. Em ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário, que foi explicações pessoais. Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra solene para sexta-feira, às 19 horas, no município de Lages. Eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata e acabo de ler. Leio também a ata da segunda sessão solene, da terceira sessão legislativa, da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada no dia 18 de agosto de 2017, com a presidência dos deputados Altair Silva e Darcy de Matos. Às 19 horas do dia 18 de agosto do ano 2017, na cidade de Lages, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão solene. O presidente declarou aberta a sessão e convidou as excelentíssimas autoridades nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor deputado Darcy de Matos, excelentíssimo senhor deputado no período de 83 a 90 e deputado federal no período 90 a 2002, Hugo Bill, senhor presidente da Associação dos Técnicos Agrícolas de Santa Catarina, TASC, José Carlos Brancher, senhor presidente do Sindicato dos Técnicos Agrícolas no nível médio do Estado de Santa Catarina, Sintagri, Antônio Tiago da Silva, senhor vice-presidente da Associação dos Técnicos Agrícolas do Brasil, Carlos Coelho. Também foram convidados para estar assento à mesa a senhora Valdirene Bisolo Sommer, neste ato representando o senhor presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC, e ainda o senhor Eroni Barbieri,
Constituída a mesa, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário que a sessão foi convocada por solicitação e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em homenagem aos 40 anos da fundação da Associação dos Técnicos Agrícolas em Santa Catarina, ATASC. Ato contínuo, houve a execução do hino nacional e, na sequência, a apresentação do vídeo institucional. Após saudar as autoridades, o senhor presidente pediu para que o deputado fizesse uso da palavra, os senhores deputados Darcy de Matos, bem como o ex-deputado Hugo Bill. Prosseguindo, o senhor presidente convidou a mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados que na oportunidade receberam honrarias do Poder Legislativo. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para tecerem seus discursos em nome dos homenageados o senhor Silvio Walter e em nome da instituição homenageada, os senhores Antônio Tiago da Silva e José Carlos Branker. Ato contínuo, o senhor presidente passou os trabalhos para o deputado Darcy de Matos e em seguida discorreu um pronunciamento na qualidade de autor do requerimento que ensejou a presente sessão. Retomando a presidência, o senhor deputado Altair Silva agradeceu a todos por comparecerem e também a todos que honraram pelo comparecimento. E convocou outra sessão ordinária para terça-feira no horário regimental. Antes de encerrar a presente sessão, anunciou a execução do hino do Estado de Santa Catarina. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Senhor presidente, foram lidas as atas das sessões anteriores, conforme nosso regimento interno. Obrigado, deputado Kennedy Nunes, que fez as leituras das atas da última sessão, que foram bastante extensas. Obrigado, deputado. Em discussão, as atas das sessões, ou melhor, em discussão, as atas que acabam de ser lidas, não havendo que queira discutir. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está, aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Natalino Lazi, pela ordem. Vossa Excelência está inscrito para falar, mas eu gostaria, senhor presidente, com a vossa permissão, registrar a presença nessa casa na tarde de hoje, com muita honra, do prefeito municipal de Videira, Dorival Carlos Borga, do secretário da Agência de Desenvolvimento Regional de Videira, Euroviesili, do prefeito de Lindóia do Sul, do Genir, dos vereadores de Olinda e Jucemar, também de Lindóia do Sul. Por isso, a eles as nossas boas-vindas, senhor presidente. Reitor Regista, obrigado, deputado Natalino. Agora sim, com a palavra o professor e deputado estadual Natalino Lázari, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, cumprimento a todas e a todos nessa tarde, cumprimento os telespectadores da nossa televisão, os ouvintes da nossa rádio da Assembleia Legislativa, e gostaria de iniciar o meu pronunciamento, deputado César Valduga, colocando na tela, por favor, solicito a assessoria, uma imagem chocante. Eu não sei se você tem outra foto, é a única foto. Havia uma foto nessa reportagem que eu li, mais chocante do que essa. Deputada Luciane, Vossa Excelência, que é presidente da nossa Comissão de Educação, muito obrigado. Eu queria trazer análise desse assunto que já é recorrente em Santa Catarina. E neste sentido, eu estou apresentando, senhor presidente, à Assembleia Legislativa um requerimento solicitando a Vossa Excelência, com base no artigo 38 do regimento interno desta Casa Legislativa, a criação de uma comissão mista integrada pela Comissão de Educação, que está aqui, representada pela eminente deputada Luciana Carminati, a Comissão de Cultura e Desporto, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Segurança Pública e pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, para tratar sobre a violência sofrida pelos professores da rede do ensino do Estado de Santa Catarina.
Eu faço esse apelo porque essa imagem, podem retirar essa imagem da tela, por favor. Esta imagem, ela tornou-se pública agora, mas esse tipo de agressão, de insultos, de desrespeito, está ocorrendo há muito e muito tempo no estado de Santa Catarina. E essa inadmissível e injustificada violência reflete uma situação que nós não podemos concordar com ela em hipótese alguma. Claro que isso insere-se dentro de um contexto social. Nós temos, infelizmente, um contexto que se olha de vez em quando a árvore e não a floresta como um todo, e essa agressão dentro da sala de aula reflete exatamente esse momento que o país vive, mas eu fico indignado pelo seguinte, que passou a hora dessa situação ser resolvida. O quadro de terror ao qual são submetidos os nossos professores catarinenses e brasileiros, agressões físicas, verbais, ocorrem, como já falei, diariamente. A inversão dos valores da nossa sociedade passou de qualquer limite aceitável. Um aluno como esse merece punição severa. Viram, senhores e senhoras defensores, virão dos direitos humanos, de quem deveriam primeiro cumpri-los antes de cobrar. Ele deveria ser enquadrado na forma da lei. Nós vamos discutir a maioridade penal. Temos que dar um basta, temos que dar realmente uma atenção especial à sociedade, e a sociedade precisa reagir. Por isso, eu faço aqui, senhor presidente, um apelo, nesse contexto que nós estamos vivendo. Os professores precisam resgatar a autoridade na sala de aula. Nós temos aqui, deputado Luciano, Vossa Excelência é professora, eu sou professor, temos alguns professores. Nós precisamos que o professor resgate a autoridade, não é por culpa dele, não. É por conta de uma estrutura, hoje, carente de ser melhor qualificada. A palavra final e a autoridade máxima dentro da sala de aula, sempre tive esse conceito, tem que ser do professor. Mas a escola e a sociedade precisam dar o respaldo para que isso aconteça. O que aconteceu em Indaial acontece todos os dias, não talvez em agressão física, mas em agressão moral. Por isso os professores estão com medo, acuados, assustados, desestimulados e mal remunerados. Nós aprovamos há 2 anos atrás, senhores deputados, eu votei a favor de um plano de carreira para o magistério. E na época fui convencido de que era bom. Não é só porque era da base do governo, não. Votei a favor do plano de carreira. Mas hoje eu entendo que infelizmente pouco avançamos nesta direção. E nós precisamos rever esse conceito. Nós precisamos valorizar mais. A estrutura está podre também. A estrutura não funciona mais da forma como tem que funcionar. Nós precisamos debater esse assunto com a sociedade. É claro que o aluno é fruto de uma sociedade que está ali. São valores que foram invertidos. Mas nós precisamos fazer com que a escola e a família, especialmente, que é a célula base da sociedade, defina claramente que tipo de educação nós queremos. Esse tipo de estudante agressor não deve ser atendido pela escola, não. Tem que ter outros mecanismos. O professor não deve ser polícia. O professor não tem que ser ligado à justiça. Ele é apenas um professor. Por isso, eu quero fazer aqui um apelo veemente, senhor presidente. É hora de Assembleia Legislativa trabalhar em conjunto, unirmos todas as forças políticas representadas aqui, pelas senhoras deputadas, pelos senhores deputados, para que a gente possa discutir esse assunto. O professor precisa e deve ser melhor valorizado. Tenho visto muita queixa por aí afora, por isso nós precisamos refletir e reanalisar essa questão. Porque além da agressão física, deputado Kennedy, além da educação, da parte de agressão física, deputada Luciane, tem agressão moral, o desrespeito, e isso precisa acabar de uma vez por todas. Nós
temos que reconhecer que fizemos avanços, mas eles são insignificantemente insuficientes para que a gente possa controlar o desenvolvimento das tecnologias. Ainda não chegaram na sala de aula, como está disseminado nas demais instituições sociais. Nós ainda estamos capengando em metodologias, em métodos que ainda não são adequados. E eu faço aqui, eu sou professor, deputada Luciane, eu hoje não me vejo em condições de entrar numa sala de aula com 40 adolescentes, com 40 alunos, com algo que não atrai a atenção. Hoje as tecnologias que fazem com que as coisas sejam agradáveis são fora da sala de aula, não dentro da sala de aula. Então eu não consigo me imaginar inserido nesse contexto. E eu hoje estou 100% ao lado do professor. Eu fui professor, procurei manter a disciplina, manter a ordem, jamais permiti que alguém me agredisse. Nem verbalmente, nem moralmente. Mas os tempos eram outros. Hoje evoluíram e nós precisamos repensar. Por isso, senhor presidente, o meu requerimento aqui, ele tem essa finalidade, de a gente começar a partir de aqui, e eu também quero dar aqui um testemunho, liderado, abro mão com toda certeza, em favor da deputada Luciane Carminati, para que lideremos esse processo de discussão interna com todas as comissões, porque não é uma questão de educação, é uma questão de segurança pública, é uma questão de direitos humanos, que, aliás, eu vejo muitos defensores dos direitos humanos que defendem o bandido, defendem o agressor, não defendem o penalizado. Então essa questão tem que ser repensada. Ouço com muito prazer, parece que pela ordem, o deputado Kennedy ou a deputada Luciana. Deputado, eu só gostaria de dizer, Vossa Excelência tem toda a razão quando fala isso daí. Eu sou do tempo em que, se eu chegasse em casa reclamando do professor, a mãe batia em mim, porque a mãe dizia sempre que o professor que tem razão, ela era professora. Eu penso que isso é fruto do nosso Estatuto da Criança e Adolescente, que foi repassado para a sociedade somente os direitos e não as responsabilidades, mas isso é uma questão. Só que eu não poderia deixar de falar aqui que também tem a ação dos professores. Essa mesma professora que foi agredida, ela na página dela do Facebook, está na imprensa hoje, na página dela do Facebook, ela parabenizou a adolescente que agrediu o Bolsonaro. E colocou, você, por essa agressão, você me representa. A professora, que tem os alunos dela seguindo a página dela, colocou, você que agrediu, me representa. Obrigado, senhor deputado. Pode ser um precedente, mas eu não admito que o professor seja agredido. É a mesma coisa que a minha mãe fosse agredida, que a minha irmã fosse agredida. Isso realmente eu não aceito. Eu quero só dizer que eu não vou entrar no mérito, porque são exemplos totalmente diferentes. Nós estamos falando de um ambiente de sala de aula, da autoridade do professor, e estamos falando de uma agressão física gravíssima em comparação a uma agressão jogando um ovo. Não que eu seja a favor, sou contra os dois. Nunca fiz isso e eu acho que o exercício do diálogo, das ideias, é que é o fundamental. Mas eu só quero... Mais um minuto para o eminente deputado conceder a parte da deputada Luciana. Obrigada. Eu só quero registrar aqui que não se trata de a gente defender uma violência em função da outra. O que a gente precisa compreender é que há várias formas de violências. Uma delas é a física, que está aqui nas fotos. Eu busquei as fotos e confesso que fiquei chocada e muito triste com o que eu vi, porque é uma educadora que está no exercício da sua profissão e deve ser respeitada por isso, independentemente de opção ideológica. A gente não respeita professor porque é de esquerda ou de direita. A gente respeita porque é professor, é educador. Mas eu quero dizer, deputado Natalino, que há violência física, sim, e há violência nesse país que está em debate, que ameaça o direito à cátedra do professor, que é a violência do exercício da profissão. Então, eu quero acatar e parabenizá-lo pela sua iniciativa e dizer que somos parceiros, sim, em acolher a sua sugestão. Obrigada. Inscrito para falar o eminente deputado Dirceu Dresch, por até 10 minutos.
Senhor presidente, eu quero saudá-lo, saudar todos que nos acompanham, as lideranças que estão hoje aqui presentes nesta casa, nos visitando, especialmente os nossos vereadores, vereadoras de todas as regiões do Estado que estão aqui na capital. Eu quero, senhor presidente, eu tinha aqui me inscrito para falar sobre o tema da reforma política, mas eu estava rapidamente acompanhando também desde ontem e hoje, agora há pouco, a imprensa nacional, e amanhã nós devemos ter um grande anúncio de mais um pacote do resultado, primeiro, do golpe no Brasil, segundo, do grande negócio das compras que aconteceu há poucos dias atrás para o presidente que todo dia tenta se salvar de um processo de investigação, que não faz outra coisa a não ser negociar a continuidade dele no governo. Isso tem um custo altíssimo. E pior que o povo brasileiro, a sociedade, já está pagando e vai pagar muito caro, e principalmente os mais pobres. Porque os ricos do mundo, os ricos, a elite do Brasil, ela aproveita este momento do governo frágil e faz os seus grandes negócios. E um dos grandes negócios, lamentavelmente, é agora, nesta quarta-feira, devemos ter o anúncio da venda de mais uma parte do Estado brasileiro, do que é público, que ainda sobrou dos anos 90, de todo esse processo de privatização que é o que sobrou do setor elétrico brasileiro. E eu estava acompanhando algumas avaliações de alguns especialistas, qual é o impacto direto isso na vida das pessoas da cidade e do interior, especialmente os agricultores, é o aumento da energia elétrica. Nós podemos ter um aumento de até 100% hoje do subsídio, então podemos ter aí um aumento de 100% no custo da energia elétrica para os nossos agricultores, com este processo em curso de privatizar até 58 setores de energia do nosso país. Então, infelizmente, mais um pacote embrulhado, que agora começa a ser desembrulhado, está dentro, e nós não tínhamos dúvida que a consulta pública que a ANEEL estava fazendo, um discurso bonito de modernização do setor elétrico no Brasil, era justamente deste pacote, deste embrulho, os grandes empresários nacionais e internacionais que querem pegar esse setor, esse filé mignon da nossa energia brasileira, setor elétrico, é ganhar muito dinheiro às custas do povo brasileiro, dos empresários do nosso país, dos agricultores, dos trabalhadores. Então, infelizmente, de novo o velho discurso dos anos 90. Eu tenho uma dívida, não consigo resolver o problema da dívida com uma má gestão, uma política econômica atravessada, que reduz investimentos, reduz giro, reduz salário dos trabalhadores, renda e, consequentemente, menos arrecadação. E aí vai quebrando o Estado, vai quebrando o setor produtivo, e aí vai vender o seu capital, vai vender a geladeira, vai vender o carro, vai vender a casa e vai morar de aluguel. Esta estratégia, lamentavelmente, que nós estamos vivendo de novo neste país, que já deu errado nos anos 90 e continua insistindo, presidente Temer, ministro Meirelles, nesta velha tese que já deu errado, que o Brasil teve que buscar crédito, inclusive, no FMI, nos anos 90, início dos anos 2000, e depois de de um país que ia buscar recursos, nós viramos credores,
com um caixa de mais de 300 bilhões durante o governo do presidente Lula e da presidente Dilma. Então infelizmente, o país novamente está sendo construído e com certeza isto traz impactos perversos e com certeza traz de volta a miséria e a fome do nosso povo brasileiro. Então, queria deixar esse registro que nós de fato precisamos de uma mudança nesse país. O governo que assumiu através de um golpe parlamentar, midiático, jurídico, não dá conta e, pelo contrário, começa violentamente, cada dia mais, entregar todo esse país de volta para os grandes especuladores, especialmente o sistema financeiro, e está em torno dessa questão da energia. Mas eu quero aproveitar, senhor presidente, esses 4 minutos que me restam da minha fala, falar um pouco sobre este grande debate que está acontecendo em Brasília. E o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, tem fechado questão na estratégia do debate da reforma política, que a gente consiga, de fato, fazer uma reforma política junto com a sociedade brasileira. Mas não uma parte de uma reforma política que regride na representação democrática. Nós queremos fortalecer a democracia representativa e fortalecer a democracia participativa da sociedade brasileira. Entre os elementos centrais desta decisão encontram-se a defesa do fim do financiamento empresarial das campanhas, a defesa da lista fechada e pré-ordenada de candidatos e do sistema proporcional de eleição parlamentar. O fim das coligações eleitorais e a fidelidade partidária. Sobre este marco, a direção nacional, a executiva nacional do nosso partido, fecha um debate com a bancada federal do Senado, com a bancada federal da Câmara e também na comissão especial que trata deste tema da reforma política brasileira. Contra a posição que está sendo discutida na Câmara de voto distritão, né, eleição por distrito, né, e construir, de fato, um aprofundamento na estratégia da política, da democracia, de fortalecer os partidos políticos, os projetos partidários, né? Infelizmente, o distritão vem numa estratégia de fortalecer figuras e não fortalecer os projetos partidários. Então é nesse sentido que nós, do Partido dos Trabalhadores, queremos fazer um grande debate com a sociedade, junto com os partidos, né, de esquerda, especialmente com a articulação com o PCdoB, com o PSOL, com a Rede, com o PSB, de construir uma estratégia do sistema, defesa do sistema proporcional. Nossa bancada vem construindo importantes adesões da frente suprapartidária contra o distritão. A nossa expectativa é de derrotar essa proposta em plenário, se for preciso, se não tiver jeito de negociar antes de ir para o plenário. Entendemos que o distritão impõe um sistema de menor representatividade, pois ignora todos os votos dados aos candidatos não eleitos, entre os mais votados, e abole o voto da legenda, enfraquece os partidos políticos e o debate político programático, que oriente o voto, finaliza o processo eleitoral e favorece a perpetuação de nomes mais conhecidos, inibindo a renovação do parlamento e a inclusão das minorias políticas na representação parlamentar. Então este é o debate que o nosso partido vem realizando a nível de Brasil, e nós queremos uma reforma política de fato, não uma reforma política de parte, né, como é a proposta do distritão. Nós não concordamos com isso e entendemos que precisamos avançar no processo de construção da democracia. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Dirceu Dresch. Com a palavra, deputado João Amin não está presente, Francisco Venzon também não. Fernando Coruja. Deputado Fernando Coruja.
Abre mão para o deputado César Valduga, que é o próximo inscrito. Deputado César Valduga. Ele vai falar, o deputado Fernando Coruja vai falar depois em horário do partido. Deputado César Valduga, Vossa Excelência tem um tempo de até 10 minutos para a sua fala, em breves comunicações. Gostaria de saudar Vossa Excelência, saudar senhores deputados, senhoras deputadas e a população catarinense que nos acompanha via TVA ou rádio digital. Senhor presidente, venho à tribuna compartilhar com Vossas Excelências e também com a população catarinense que nesta tarde um pouco das impressões colhidas durante nossa visita de Porto de São Francisco do Sul, realizado, portanto, na última sexta-feira, no âmbito da Frente Parlamentar em Defesa das Empresas e Serviços Públicos. Também dizer que se fez representar o deputado Dresch, através da sua assessoria, também o deputado Rodrigo Minuto, também através da sua assessoria, e que nós acompanhamos, portanto, o trabalho realizado através da Frente Parlamentar em defesa das empresas públicas e do serviço público do Estado de Santa Catarina, tendo como relator o deputado também, se fez presente o deputado Patrício Destro, que também colheram informações e contribuíram com o debate. O motivo de nossa visita foi buscar subsídios, deputado Kennedy, para a nossa avaliação sobre a PLC 013.1/2017, de autoria do Governo do Estado, que extingue a administração do Porto de São Francisco. Logo no início da tarde, fomos recebidos pelo presidente do Porto de São Francisco do Sul, senhor Arnaldo Santiago, que apresentou perspectivas muito diversas daquelas que tínhamos contato até então. O presidente reforçou a importância da diferenciação entre concessão e delegação. O novo formato de autorização de exploração do porto, dada pelo governo federal por mais 25 anos ao governo de Santa Catarina, renováveis, portanto, por mais 25 anos. Numa das cláusulas do decreto de delegação, há a orientação de que qualquer que seja a alteração no formato de administração do porto, todos os recursos em caixa podem ser requeridos pelo governo federal. No período em que foi apresentado a PLC 13.1/2017, foram vinculadas diversas notícias na imprensa catarinense sobre a destinação dos mais de 103 milhões de reais que estão no caixa do porto. O presidente apresentou todos os projetos já elaborados, necessários, então, para a modernização e garantia da competitividade de nosso porto e explicou que o dinheiro em caixa é referente à execução desses projetos e que seria muito preocupante que isso não fosse implementado. Mais de 70%, senhoras e senhores, da economia de São Francisco do Sul possui relação com as atividades do porto. Chega a variar 60%, 65%, 70% do PIB do município de São Francisco, ele vem através do porto. Isso é importante e fundamental, levar ao conhecimento de toda a população catarinense. E o plano de investimentos da administração do porto exige, de imediato, 72 milhões de reais, contemplando um aterro de pátio, derrocagem de laje, novos gates de entrada e saída, sistema eletrônico de gestão e monitoramento. Não identificamos, portanto, nesse sentido, a possibilidade de flexibilizar o uso dos recursos em caixa do porto, no caso, transformar a administração do porto em sociedade de princípio específico, uma CPE.
Os recursos precisam ser reinvestidos na modernização do porto, o que poderá contemplar a melhoria da rodovia de acesso ao município de São Francisco do Sul. Nesse sentido, senhor presidente, quero aqui louvar a postura do deputado Arcides Matos, que demonstrou também cuidado especial com a pauta e com a juntada de todos os elementos necessários, adiando a entrega do parecer e solicitando que seja anexado o plano de investimentos do porto. Nós temos também investimentos reunidos com as representações de trabalhadores, onde que tivemos, ouvindo o deputado Padre Pedro, os trabalhadores do Porto de São Francisco, que apresentaram preocupação quanto à garantia de competitividade do terminal, considerando a perspectiva da instalação de um novo empreendimento portuário no município. Durante a reunião, os representantes da categoria também informaram que o governo do estado já se movimentou no que se refere à contratação dos 51 agentes. Os representantes sindicais seguem acompanhando com apreensão todas as ações que se referem ao porto, sua competitividade, garantias de direitos a trabalhadores e trabalhadoras e de desenvolvimento para São Francisco do Sul. E por último, portanto, nossa agenda aconteceu na Câmara Municipal de São Francisco do Sul, onde realizamos um longo debate com o presidente da Casa, vereadores e assessores sobre a importância do porto para o município. Os parlamentares também falaram da necessidade da ampliação do acesso ao município, ação que elevaria a competitividade da estatal e potencializaria o turismo local. Nesse sentido, quero reafirmar o compromisso desta frente parlamentar em acompanhar o processo, não de forma impositiva ou de choque, mas com a melhor e mais sincera intenção de buscar o melhor caminho para o nosso Porto de São Francisco do Sul, ponto estratégico para o escoamento de nossa produção, para a arrecadação estadual e, enfim, o desenvolvimento catarinense. Então, foi muito importante buscarmos esses subsídios, ouvindo a administração do Porto de São Francisco, qual fomos muito bem acolhidos, e nos passou os investimentos que estão para acontecer, inclusive com esses recursos que estão em caixa do Porto. Também, em seguida, ouvimos os trabalhadores, a categoria, o que a categoria está pensando sobre essas movimentações que estão acontecendo, esse debate que está acontecendo sobre o Porto de São Francisco. E, por último, portanto, ouvindo o Parlamento de São Francisco do Sul, o qual fizemos um longo debate, dialogamos, nos colocaram da importância do Porto de São Francisco para o PIB, para a economia de São Francisco do Sul, uma bela cidade catarinense, e que, sem dúvida nenhuma, o Porto é fundamental sobre a ótica do desenvolvimento econômico, sobre a ótica da geração de emprego e renda. E é por isso que, deputado Dresch, tivemos lá e queremos agradecer a sua assessoria que esteve nos acompanhando, como também o deputado Patrício, deputado Rodrigo Minotto, que lá muito bem representaram e que conseguimos buscar mais subsídios para que nós aqui possamos ter melhor conhecimento, não só para fazer o debate, mas para que a gente possa analisar melhor o projeto de lei que está tramitando nessa Casa 13.1/2017, que trata da nossa economia, que trata sobre a vida dos nossos catarinenses, e principalmente os trabalhadores daquele município. Com muita honra, passo a palavra para o deputado Dresch. Quero cumprimentá-lo, deputado Valduga, Vossa Excelência, que vem tratando aqui nesta casa toda essa problemática do processo de entrega do patrimônio público que está em curso no país. Infelizmente, eu imaginei e entendia de que nós tínhamos passado essa página da história de entrega do nosso capital, da nossa riqueza construída a duras penas pelo povo brasileiro, com recurso público, e agora isso volta, inclusive
do Porto de São Francisco. Então é muito importante nós aprofundar essa discussão, discutir isso com a sociedade catarinense. O povo catarinense tem que ser consultado também sobre isso, porque é com recurso público que foi construído esse potencial e esta estrutura. Então, por isso é importante discuti-la da melhor forma possível e também chamar a sociedade, as organizações e os trabalhadores para participar desse debate. Obrigado. Obrigado, deputado Dresch. Então, senhor presidente, era essa a nossa manifestação, dizer que foi muito proveitoso esse momento. Mais um minuto, deputado César Valduga. Foi muito proveitoso, enfim, essa nossa ida para São Francisco, porque se trata realmente de uma decisão muito importante que nós devemos tomar aqui nessa casa e que a nossa frente parlamentar, em defesa das empresas públicas e dos serviços públicos, possa agir com bastante consciência naquilo que vai fazer, principalmente, deputado presidente, socializar com os nossos parlamentares dessa casa sobre a real situação, né, do nosso Porto de São Francisco, né, ouvindo, enfim, os trabalhadores, ouvindo a administração, que fomos muito bem acolhidos pela administração do Porto, mas também o parlamento daquele município que também nos recebeu muito bem. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado César Valduga. Vamos entrar para o horário dos partidos políticos. O primeiro horário é do Partido dos Trabalhadores. Deputado Padre Pedro Baldiceira fala em nome da bancada. Estamos lembrando a todos os deputados que, por estarmos agora no horário dos partidos políticos e como é uma soma do tempo dos parlamentares que tem aqui, nós não temos como conceder aqueles 30 segundos no final. É somente o tempo. Então, o deputado Padre Pedro Baldiceira tem exatos 7 minutos para a sua fala, deputado Padre Pedro. Senhor presidente, ainda bem que é 7, que o 7 inspira muita coisa boa, porque é o número perfeitíssimo que reúne as coisas dos homens com as coisas de Deus, né? Por isso eu quero tratar neste horário do Partido dos Trabalhadores. Nós vivemos uma situação a nível de país de caos no que se refere várias situações: saúde, segurança pública, educação, agricultura. Por outro lado, reformas e mais reformas que vêm tirando direitos históricos construídos, consolidados, como foi a questão do congelamento através da PEC, que congelou os investimentos em várias áreas estratégicas da nossa população, a reforma trabalhista, agora a reforma da Previdência, tudo isto visando a salvação da economia a nível de país. Vem agora a venda de estatais e a sangria, ela continua e continua fortemente. Por outro lado, é importante nós aqui fazermos o debate levando em consideração as grandes contradições que nós percebemos. O encaminhamento da medida provisória 783 do governo federal, que institui o programa especial de regularização tributária encaminhado em maio, que, de uma forma ou de outra, ela prevê benefícios para quem possui dívidas com a União. Ela já, no seu encaminhamento, previa ou estabelecia vantagens monetárias absurdas, inaceitáveis.
E agora, nesta última semana, infelizmente, chegamos ao novo patamar. Esta medida provisória, ela prevê o bônus de 543 bilhões de reais num período curto de 3 anos, em troca de uma receita de 500 milhões. Portanto, se abre mão de mais de R$500 bilhão para uma receita de apenas 500 milhões. Para beneficiar aqui o programa de isenção tributária a grandes empresas, entre elas alguns bancos. O governo abdicando, abrindo mão de um momento difícil, de uma trajetória difícil, que se tira um direito dos nossos trabalhadores e trabalhadoras, por outro lado, se abre mão exageradamente de uma receita sagrada para ser investida em políticas públicas. E o pior de tudo, o próprio relator, deputado Neuto Cardoso, deve quase 70 milhões de reais. É alguém legislando em causa própria, em benefício próprio. Uma outra medida provisória, que é a 793, ela refinancia dívidas de empresários rurais, de laticínios, de cooperativas, de frigoríficos. Beneficia mais de 4.000 proprietários de terra, que devem mais de 900 bilhões de reais aos cofres públicos. A dívida, ela é maior que o PIB de 26 estados da federação. Só com esse dinheiro desses devedores, que são proprietários de terras e de outros instrumentos, como mencionei agora há pouco, poderíamos, só com esse dinheiro das terras, que já é dívida, já pertence à União pela sua dívida, assentar mais de 200.000 famílias. E, no entanto, não se avança na reforma agrária, não se avança em políticas em benefício dos nossos trabalhadores e trabalhadoras da roça. Então, nós percebemos aqui um descaso com o dinheiro público e, por outro lado, nós percebemos a ausência de investimentos em políticas públicas tão necessárias e fundamentais no atendimento da nossa população que precisa do Estado. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada, senhor deputado Padre Pedro. Ainda dentro do horário destinado aos partidos políticos, o próximo horário pertence ao PSDB. Quem fará uso da palavra é o líder do partido, o deputado Dóia. Senhor deputado, o senhor tem o tempo de até 7 minutos. Senhora presidente, colegas deputados, deputadas, na verdade, eu gostaria aqui de fazer um registro que tivemos na última quinta-feira próxima passada, uma audiência pública provocada por essa casa e pela Comissão de Transporte, no nosso município do sul do estado, entre Cocal do Sul e Morro da Fumaça. Na verdade, é uma rodovia 442,
e que já há muito tempo, com a iniciativa privada, ela está sendo construída em execução. E, para surpresa nossa, a audiência contava com mais de 400 pessoas, todos moradores daquelas localidades, aonde ela parou devidamente à passagem de uma estrada de ferro. E realmente a gente entende que tem que tomar alguns cuidados e que a necessidade de um elevado é fundamental, mas também entendemos que o momento que nós vivemos da economia, às vezes não permite fazer um projeto tão ousado para que atenda apenas a necessidade da rede ferroviária. E quero dizer que fico feliz por ser a iniciativa do nosso amigo Cleito Salvaro, aonde foi presidida pelo presidente João Amin, e nessa audiência pública a gente ouviu tantas pessoas da comunidade com muita propriedade discutindo esse assunto. E nós vivemos ainda e vivenciamos no primeiro mundo, aonde se tem a passagem da estrada de ferro, que quando chega a rodovia naquela dimensão, naquela localidade, se faça uma porteira que aonde passa o trem, se baixa a porteira e faça com que o trânsito pare. E nós aqui fomos interrompidos uma rodovia de uma magnitude fundamental, aonde tem um escoamento de todas as cargas pesadas daquela região, por apenas a rodovia Tereza Cristina não o permitiu a ter uma passagem por cima. Lamentavelmente, mas acredito que nós, deputados do Sul, temos que mais uma vez fazer grandes interferências, Cleito, para que realmente isso aconteça e não deixe aquela comunidade, aquela região oprimida com o sofrimento que nós lá observamos naquele dia. Então, parabenizar, Cleito, você e todos os deputados que estiveram presentes. O que nos traz nessa tribuna também é uma perda cultural para o sul do estado de Santa Catarina. A morte do escultor José Fernandes, o famoso e o popular o Zé Diabo. A região sul e o setor artístico-cultural do estado de Santa Catarina iniciaram-se essa semana com a perda de um grande e conhecido talento nesse setor. Gostaríamos de fazer esse registro e lamentar o falecimento. Na madrugada desta segunda-feira, dia 21, o falecimento do escultor José Fernandes, aos 87 anos, mais conhecido como Zé Diabo. Trata-se do artista responsável por esculpir em pedra as famosas esculturas sacras do Paredão, no município de Orleans. Obras que chamam a atenção de todos que por ali passam e também se tornaram conhecidas ao longo dos últimos anos em todo o nosso país pela sua originalidade e beleza. Nascido em Orleans, o artista frequentou a escola até o 4º ano primário. Desde então, com o interesse voltado para o desenho, tornou-se um autodidata e aos 12 anos já começou a trabalhar na pedreira de seu pai, nas proximidades do Paredão de Orleans. Foi nessa época que surgiu o sonho de esculpir naquele lugar. Zé Diabo trabalhou também como pedreiro, pintor nas construções civil e artista plástico. Desde a década de 1950, quando começou a pintar obras sacras em capelas e igrejas de toda a região, tais como Nova Veneza, Uruçanga, Lauro Miller, em outros municípios e localidades. O paradoxo, apelido de Zé Diabo, para quem era o autor de obras religiosas, surgiu quando o artista foi convidado a pintar na igreja São Miguel dos Arcanjos, em Grão-Pará, no final da década de 50. Na época, os fiéis ficaram espantados quando o realismo da obra intitulada A Briga de São Miguel Arcanjo contra o Diabo, num grande painel, e passaram a se referir a ele como o homem que pintou o diabo, ou o Zé Diabo, até que foi simplificado para Zé Diabo, e se tornou o apelido e assinatura nas obras por eles pintada e conhecido em todo o Brasil. Acertadamente, o prefeito de Orleans, Jorge Luiz Code, decretou luto oficial por 3 dias, em homenagem a esse reconhecido artista catarinense. E cabe registrar ainda
que dentro das comemorações do aniversário de 104 anos de Orleans, organizada pela administração municipal, será incluída a inauguração da revitalização da escultura do Paredão no dia 30 de agosto próximo, às 13 horas. Celebração que ficará marcada como uma homenagem póstuma ao artista. Fica então os nossos registros e a nossa homenagem em nome do Parlamento Catarinense e como parlamentar do sul do Estado, e a grande figura do cenário artístico-cultural de Orleans de Santa Catarina, que o qual deixou um grande legado e que certamente muito contribuiu para a divulgação de nosso Estado, do nosso Brasil afora. Então é uma pessoa querida por todos, realmente ia ser homenageado nessa oportunidade do dia 30 agora do corrente mês, e uma fatalidade acabou de falecer, na qual o seu enterro foi hoje pela manhã. Mas fazer esse registro pela importância da sua vida e também do trabalho artístico que ele fez em várias igrejas e capelas da nossa região. Portanto, esse é o nosso registro. Muito obrigada, deputado Dóia. O próximo horário pertence ao PCdoB. Deputado César Valduga. Senhor deputado César Valduga, o senhor tem o tempo de até 5 minutos. Saudar Vossa Excelência, deputada Ana Paula Lima, deputado João Amin, deputado Maurício, saudar todos os senhores deputados. E gostaria, senhora presidente, nesse momento, registrar, neste horário destinado ao meu partido, o PCdoB, e de saudar o 38º Congresso da União Catarinense, das Estudantes, realizado no final de semana no município de Joinville. As notícias que nos chegaram foi que a UCE conseguiu construir um clima de profunda unidade dentro do movimento estudantil, com o intuito de reafirmar a necessidade de enfrentar os retrocessos desta quadra política e unir esforços num amplo movimento pelo Fora Temer e Diretas Já. Da unidade nascerá a esperança. Com esse tema, estudantes de todas as regiões do Estado se reuniram juntamente com lideranças estadual, dos movimentos negro, indígenas, feministas, de trabalhadores e trabalhadoras nas representações da CUT, CTB e Intersindical, além do movimento LGBT e comunitário, que trabalharam na construção de uma resolução muito coerente e comprometida com as demandas de nossa sociedade. Para a direção da entidade, foi eleito o estudante de História da Unesc, Lucene Magnus, para presidir a entidade pelos próximos 2 anos. Queremos desejar ao Lucene um produtivo e aguerrido mandato e, ao mesmo tempo, gostaríamos de agradecer o jovem que conduziu a entidade nos últimos 4 anos, nosso amigo e camarada Yuri Becker, que teve a missão de conduzir a entidade que representa os estudantes catarinenses num período de agravamento da crise do capitalismo e do golpe à democracia brasileira. 100 anos, por fim, gostaria de reforçar o convite aos senhores e senhoras, bem como ao público que nos acompanham, para a homenagem que realizaremos a moradores de Chapecó no projeto Chapecó 100 anos, construída por muitas mãos, onde representarão todas as pessoas que ajudaram no trabalho do cotidiano e na convivência familiar a construir a nossa Chapecó, a capital do oeste catarinense. Então, senhora presidente, era essa nossa manifestação da importância desse momento histórico que nós estamos vivendo em Chapecó, não só agora, porque Chapecó, lá já habitava também os negros, lá já habitavam também os índios, e é por isso que a gente diz que Chapecó, construída por muitas mãos,
por muitas mãos, que deixaram o seu legado, que fizeram de Chapecó uma cidade pujante, de desenvolvimento econômico, uma cidade onde que se produz, onde que a agroindústria é forte, onde que a agricultura familiar é forte, onde que a agropecuária é forte, e que nós precisamos cada vez mais, sem dúvida nenhuma, enriquecê-la, mas principalmente com políticas públicas que venham trazer qualidade de vida à nossa população chapecoense, como a vinda da nossa universidade federais, as nossas universidades, a iniciação científica, as faculdades, enfim, trabalhadores e trabalhadoras, desde os tropeiros, Ana Paula, desde os tropeiros que lá traziam o seu produto para comercializar, aqueles que trabalhavam no extrativismo da erva, aqueles que trabalhavam na extradição da madeira, que exportavam a madeira para outros países através do nosso rio Uruguai, onde que deixa a história, e que essa história continua, sem dúvida nenhuma, com os trabalhadores e o povo da nossa querida Chapecó. Através do esporte, que tem sido, sem dúvida nenhuma, um exemplo para todos nós brasileiros, mas para o mundo inteiro, de um time, de um povo, né, solidário, mas que também é muito lutador e competitivo, né, no mercado internacional, que trata sobre a questão da nossa produção e da nossa economia, que é forte, mas acima de tudo com um povo muito aguerrido. Obrigado, senhora presidente. Muito obrigada, senhor deputado César Valduga, que utilizou o horário do seu partido, PCdoB. Próximo horário pertence ao bloco parlamentar PP, PR e PSB. O horário vai ser dividido entre o deputado Maurício Scudlac e o deputado João Amin, por até 13 minutos. Obrigado, senhora deputada, senhores deputados, público que nos acompanha. Agradecer ao deputado João Amin aí pela gentileza de dividirmos esse horário do nosso bloco parlamentar. Queria aproveitar, fazer o registro na casa da presença dos vereadores de Faxinal dos Guedes, o amigo Fernando Pilati, o Paulo César de Lima, o querido Paulinho, que aqui se fazem presentes. Também recebemos vereadores, prefeitos, lideranças no gabinete, como tem sido normal. Eu fui procurado essa semana pelo ex-vereador, vice-presidente do Sicob, empresário, Fernando Calfas, a família Calfas, que tem empresa, o Fernando, que é delegado de polícia, preocupado com a questão do preço do leite ao produtor em Santa Catarina. E realmente o governo do Estado, o governo federal, tem que adotar alguma medida alternativa. Santa Catarina passou a ser o quarto produtor nacional de leite, perdendo para Minas Gerais, perdendo para o Rio Grande do Sul, São Paulo. Goiás teve um retrocesso na produção. Santa Catarina leva alguma vantagem na produção do leite em razão das nossas pequenas propriedades, das nossas pastagens, do nosso clima. Há um incentivo muito grande à produção de leite. É uma fonte de renda importantíssima do nosso Estado, e nós que chegamos agora superando Goiás ao quarto lugar na produção de leite, com 2,44 bilhões de litros por ano, que é um volume muito grande, dos quais 75% dessa produção, concentrados no oeste catarinense, enfrentam novamente a crise na questão do preço ao produtor. É uma fonte importante porque é um trabalho diário, é um trabalho exaustivo,
mas com uma renda mensal, o que permitiu ao nosso produtor, ao nosso agricultor, a ter uma renda mensal, a poder fazer a sua prestação, a poder assumir os seus compromissos. É uma renda que não depende só da época da safra. Mas é preciso, eu sei que a Comissão de Agricultura da Assembleia tem tido essa preocupação e está estudando, está debatendo, está conversando. O secretário adjunto da Agricultura, o Ayrton Spies, é um apaixonado por essa questão, um dedicado a esse problema da agricultura e conhece muito bem as dificuldades relacionadas com a produção agrícola, especialmente com a produção de leite. Então, nós verificamos há pouco tempo muita comemoração pelo destaque que Santa Catarina alcançou, pelo aumento na produção. E agora, primeiro, vem as questões climáticas, vem as questões econômicas, vem as questões políticas, o aumento da despesa, do custo na produção e, inclusive, segundo os estudos aí das matérias que lemos nos últimos dias, a própria crise econômica, o Brasil com 13 milhões de desempregados, com a queda de renda média do cidadão, o próprio consumo de lácteos tem reduzido a nível de Brasil. Então, é importante, pelo que representa para Santa Catarina, que tanto Ministério da Agricultura quanto Secretaria da Agricultura venham a fazer um estudo, a encontrar soluções para que o governo possa, nesse momento de queda mais acentuada do preço do leite ao produtor, tomar medidas que venham a minorar essa crise que passa e que enfrenta hoje a economia de Santa Catarina. Então, nós que temos essa economia tão diversificada, mas que temos na produção de leite um dos maiores fatores do desenvolvimento econômico do Estado, especialmente no grande oeste catarinense, que representa 75% da produção de Santa Catarina. Santa Catarina, que é o quarto produtor nacional, precisam, nesse momento, desse apoio e dessa preocupação com os nossos produtores e com a economia catarinense. Obrigado e restante o tempo aí, deixo ao ilustre deputado João Amin. Obrigado, deputado Maurício Codilar, a quem cumprimento, e também cumprimento a deputada Ana Paula Lima, que preside essa sessão, os deputados, as deputadas, o público que nos assiste aqui na Assembleia Legislativa, na TV, pela rádio digital também acompanha a sessão. Na verdade, a pauta que me traz hoje aqui à tribuna é para falar de segurança. Infelizmente, o tempo que a gente tem é pouco para comentar algumas informações, algumas positivas, outras nem tanto. Gostaria de primeiro anunciar e também dar publicidade a uma audiência pública que ocorreu na cidade de Itajaí na última quarta-feira, juntamente com a Comissão de Segurança aqui da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Romil Titon, que estava presente, deputado Patrício Destro, como também a Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano, representada por esse deputado, que tratou sobre o roubo de carga nas rodovias de Santa Catarina. Em 2017 já foram 129 registros de roubos, média de 1,4 assaltos a cada 2 dias. A rodovia com maior índice são as BR-101 e a BR-470. O Vale do Itajaí e o norte do estado catarinense são as regiões com maior concentração de ocorrência. O deputado Romil Titon estava lá presente e ouviu o relato de diversas autoridades, e eu gostaria de destacar hoje aqui a declaração
do delegado a quem eu rendo as minhas homenagens pelo trabalho executado, ainda à época, no nosso distrito da Lagoa da Conceição, no nosso bairro da Lagoa da Conceição, e hoje ocupando uma função superior na inteligência, no DEIC, que é o delegado Anselmo Cruz, que estava lá representando o governo do Estado, a DEIC, a Polícia Civil, e infelizmente a Polícia Federal não estava representada, e o relato feito pelo presidente Ari, da FETRANSESC, mostrou com muita abrangência que em 10 anos o roubo de cargas aumentou 274% em Santa Catarina, sendo que nos últimos 18 anos, segundo os dados, mais de 13 bilhões em produtos foram roubados. Me ajudou com informações também para aquela audiência pública o deputado Coruja, com dados da CPI de falsificação dos remédios, dos medicamentos que ocorre aqui na Assembleia Legislativa, dando dados alarmantes sobre a falta de segurança nas nossas rodovias. Produtos alimentícios também, cigarros, eletrodomésticos e como a CPI, como documento apresentado pelo deputado Coruja, produtos farmacêuticos são as cargas mais roubadas no estado de Santa Catarina, não apenas demonstrando a falta de segurança aos transportadores, mas os usuários das rodovias, principalmente na região do Vale do Itajaí, BR-101, BR-470. E naquela ocasião, o deputado Romil Titon presenciou uma boa informação. Devido a esse grande problema da nossa segurança, o delegado Anselmo Cruz anunciou a criação de uma delegacia especializada em roubos de cargas e vinculada diretamente ao DEIC, com profissionais que serão direcionados ao combate a esse tipo de crime. Por isso, aquela reunião que ocorreu na quarta-feira em Itajaí, na Câmara de Vereadores, com a presença do secretário municipal de Segurança de Itajaí, com os vereadores Tiago Morastoni e também o Pegorini, como o vereador Calinho Mecânico, diversas autoridades, deputado Romil Titon representando a Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, eu representando a Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano da Casa, deputado Patrício Destro, que é autor de uma proposta, de um projeto de lei que visa combater esse problema, dados alarmantes apresentados pela FETRANSESC, mas também uma boa notícia apresentada pelo delegado Anselmo Cruz, que, representando o governo do Estado, já demonstrava conhecimento a esse setor problemático da nossa segurança pública. Infelizmente, o tempo que me resta não faz com que a gente seja capaz de, por completo, noticiar, registrar a excelente reportagem que hoje os veículos da antiga RBS, agora NSC, fazem hoje com relação ao Dia S, que trata sobre a segurança pública no estado de Santa Catarina. Dados alarmantes, o deputado Maurício Oscudilarque, que me ocupou a tribuna antes da minha oportunidade aqui, juntamente com o bloco parlamentar, PP, PR, PSB, já veio também diversas vezes tratar sobre esse tema, que é o aumento da criminalidade, dados alarmantes que fazem com que, infelizmente, nesse setor, Santa Catarina, Florianópolis e Joinville, principalmente, apresentam dados alarmantes. Florianópolis já passou há muito do número de 100 mortes, juntamente com Joinville, com outras cidades, e isso reforça a maneira com que esse assunto vem sendo tratado.
Resumindo, não se pode responsabilizar briga de facção, briga de combate a algum ponto do tráfico, do comando da insegurança, por dizer assim, as mortes que Florianópolis, por exemplo, na frente do mercado público teve uma... Próximo horário pertence ao PMDB. Deputado Joaquim, é que por uma decisão da mesa e com todos os líderes partidários, nós não prorrogamos mais o horário. Nem 30... Deputado, foi assim, deputado, infelizmente. Horário do partido, não podemos prorrogar. O próximo horário pertence ao PMDB. Quem fará uso da palavra é o deputado Fernando Coruja, com a qual concede 1 minuto para o senhor. Dentro do horário do PMDB. Queria agradecer o deputado Coruja, toda a bancada do PMDB, que apenas para finalizar, obviamente, esse assunto vai fazer com que a gente volte outras oportunidades à tribuna da Assembleia Legislativa para tratar, como já foi tratado anteriormente, não é um problema do futuro, é um problema para atacar desde ontem. Hoje, autoridades da segurança pública estão em debate o dia inteiro e a gente espera que as soluções debatidas hoje sejam realmente implementadas. Eu estava contando com os 30 segundos para finalizar, mas agradeço o deputado Coruja pelo gesto, até porque deve ter sido várias vezes os elogios que eu acabei de fazer pelas suas informações que me ajudaram a ganhar esse 1 minutinho do PMDB. Muito obrigado. Deputado Fernando Coruja, então, o senhor que antes tinha 15 minutos, agora terá 14 minutos dentro do horário do PMDB. Sempre reforçando que nós não prorrogamos o horário dos partidos políticos. Pela ordem, deputada, só um anúncio do vereador Beto de Quilombo, que se faz presente aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Senhora Presidente, senhores e senhoras deputados, senhoras e senhores. Na semana que passou, fiz aqui um pequeno pronunciamento a respeito da situação econômica do governo e do Estado de Santa Catarina. E hoje eu volto ao assunto em função de várias questões. Primeiro é que a Secretaria de Estado, o Governo do Estado, através da Secretaria da Fazenda, fez uma nota contra-argumentando aquilo que aqui eu falei. Ontem, a Folha de São Paulo traz como principal manchete a questão da dívida brasileira. Diz que a alta da dívida faz o Brasil destoar dos países emergentes. E que a dívida brasileira supera 80% do PIB. E que a escalada ela é progressiva na dívida pública brasileira. É preciso, inclusive, lembrar que a situação dos estados também se deteriora, inclusive na questão de rating, em função de quando há uma nota ruim para o governo federal, as notas de rating estaduais também diminuem, porque os estados não podem ter rating melhor do que a União. E quando eu falava da situação difícil de Santa Catarina, apontava, por exemplo, que o empréstimo que Santa Catarina pretendia fazer, eu digo pretendia porque já houve um anúncio de um possível recuo nesta semana, poderia criar uma situação de maior gravidade na já difícil situação que tem o nosso Estado. O que diz a Secretaria na nota? Basicamente diz o seguinte: não, Santa Catarina tem boa capacidade de endividamento. E, ao dizer isso, não toca no principal assunto que aqui eu falava, que é na capacidade de pagamento. Capacidade de endividamento significa que você é capaz de tomar o dinheiro emprestado no banco. Se você tem uma casa, por exemplo, você pode financiar a casa, até o valor da casa, dar a casa como garantia. É prática comum hoje nos bancos. Mas a pergunta que tem que se fazer é se você é capaz de pagar depois. Ou se lá na frente você vai ter que entregar a tua casa, que serve como garantia.
Então não basta ter capacidade de endividamento, tem que ter capacidade de pagamento. E a principal argumentação, além dessa, é de que Santa Catarina tem uma situação melhor que outros estados. Bom, é a mesma coisa que dizer o seguinte, eu estou devendo, mas o meu vizinho está devendo mais. Ó, o Rio Grande do Sul está pior do que nós. É evidente que o Rio Grande do Sul está pior que Santa Catarina. Ninguém está discutindo a situação do Rio Grande do Sul. Nós estamos dizendo que Santa Catarina, com a situação colocada, com a situação que passa pela questão previdenciária, passa pela questão dos servidores, que o governo reclama, mas que foi, nesses anos últimos aí, inclusive neste ano, com situações difíceis, deu aumentos estratosféricos em determinadas categorias. E não pode reclamar em função disso. Da questão que falamos, da questão dos precatórios e da dívida em si, Santa Catarina tem uma situação difícil, muito difícil para o próximo ano. Ora, o governo, ao que parece, começa a reconhecer a situação. O secretário editou uma nota. Bom, quem edita a nota no Brasil recentemente é que não tem argumentação para debater a questão. Eu vou apresentar, inclusive, um requerimento para que o secretário venha à Comissão de Finanças para que possamos debater a questão. E nesta nota que ele edita, ele, como eu falava, trata da questão, basicamente, da questão da capacidade de endividamento. Há um relato de que um dos representantes do governo da secretaria, que é responsável pela dívida do Estado, inclusive, numa nota técnica, disse que Santa Catarina não tem capacidade de pagamento. Pode ter capacidade de endividamento, mas não tem capacidade de pagamento. E toda a notícia no Brasil é de que a perspectiva do setor público, de maneira geral, para os próximos anos, é muito difícil. Então, tomar um empréstimo, neste instante, com os juros estratosféricos que estão ali colocados, que no caso do Banco do Brasil beiravam 14%, quando os juros normais de financiamento são de 3% ao ano, com um ano de carência e 4 para pagar, beira a loucura. Espero que realmente o governo tenha desistido. O governo editou ou lançou um boato de que está desistindo por causa do juro. As informações que eu tenho é de que o emprestador é que está desistindo de fornecer esses recursos. Talvez preocupado exatamente com a capacidade de pagamento. Mas vamos falar na situação de Santa Catarina. O governador insiste na tese de que as finanças públicas de Santa Catarina caminham bem. Ora, se as finanças públicas de Santa Catarina estão bem, como é que a dívida de setores específicos como a saúde, como a segurança, estão estratosféricos? Como é que, deputado Valduga, que nós ouvimos queixas de que falta tudo no Estado? No setor saúde, então, é um absurdo o que está acontecendo. Faltando remédio, faltando procedimento em todos os lugares. E o governador, recentemente esteve na cidade, que é a minha cidade, que é a cidade dele, e recebeu lá as reclamações das pessoas no Hospital Teresa Ramos, de que lá está faltando remédio para tratar o câncer. Sabe qual foi a resposta do governador? Que ele desconhecia que faltava remédio, que ele não sabia que faltava remédio. Como é que um governador não vai saber que está faltando remédio? Os jornais, o noticiário, a mídia catarinense divulga todo dia. O secretário de Saúde do Estado, que é o nosso colega deputado Carol Preso, reclama o dia inteiro que está faltando porque não tem dinheiro. Bom, mas virou uma prática no país o principal governante dizer o seguinte: eu não sabia de nada. Eu acho que essa moda pegou, porque aqui
o governador simplesmente diz que não sabia de nada. Uma outra argumentação utilizada é de que Santa Catarina comandou o processo de renegociação com o governo federal da sua dívida. Ora, esta dívida do governo federal foi interrompida temporariamente. E Santa Catarina deixou de pagar, por esse período, um vultoso valor. Mas em julho agora do ano que vem, tem que voltar a pagar. Em 2018, 2017, 2018, começam a vencer as prestações dos recursos que foram captados para esse programa de obras de Santa Catarina, que só terminou 26%. Só terminou 26%, grande parte está para andar. Bom, a verdade é a seguinte: Santa Catarina o governo de Santa Catarina precisa cumprir com as suas obrigações atuais. Precisa atender a saúde, precisa arrumar remédios nos hospitais, precisa fornecer exame para as pessoas que precisam, precisa atender a segurança pública. Veja o discurso que fez aqui o deputado a mim agora há pouco. Precisa atender essas questões. Agora o governador diz que está tudo bem, que Santa Catarina está uma beleza do ponto de vista financeiro. Então, por que a medida provisória que chegou hoje, aí ontem, que agora quer diminuir a alíquota que Santa Catarina investe no SC Saúde, que é de 4,5%, vai passar a ser 0,5% apenas da folha? 0,5%. Os servidores vão continuar pagando 4,5%. Diz que o SC Saúde está sobrando dinheiro. Bom, se estivesse sobrando dinheiro, tinha que estar pagando, atendendo melhor os seus servidores, os servidores do Estado, que não está fazendo de forma adequada, porque faltam muitos procedimentos, negam-se muitos procedimentos e estão faltando muitos profissionais credenciados. Por isso é que eu vou continuar insistindo aqui. Vou continuar aqui repetindo o discurso que tenho feito. Não se pode construir o que se construiu em muitos países, mesmo nos Estados Unidos, uma bolha sobre essa questão financeira, fazendo com que os próximos governos e, consequentemente, a população, no futuro, seja atingida pelo desgoverno que acontece atualmente em Santa Catarina, pela falta de cuidado que se tem com o dinheiro público. Santa Catarina não deve tomar mais empréstimos com esses juros adoidados que se colocam aí e deve se preocupar, sim, em atender de forma adequada os catarinenses neste instante histórico, porque está faltando atendimento para a saúde, para a educação e para a segurança pública. Muito obrigada, deputado Fernando Coruja, que utilizou o horário destinado ao partido PMDB. Próximo horário pertence ao PSD. Quem fará uso da palavra, o senhor deputado Milton Obbs. Antes, pela ordem, deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, eu quero anunciar aqui a presença e registrar a presença do prefeito de Santa Rosa de Lima, o Salésio, o vice-prefeito Afonso e também o vereador Ademir, que estão aqui hoje em visita a essa casa. Desejar a eles boas-vindas e bons trabalhos aqui na capital. Obrigado. Muito obrigado, deputado Dirceu Dresch. Boas-vindas ao prefeito de Santa Rosa de Lima e toda a sua equipe, também ao vereador. Agora sim, deputado Milton Obbs, pelo tempo de até 13 minutos. Senhora presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, cumprimentar a todos que nos acompanham, que nos assistem pela TVA. Primeiro, hoje nós teremos nessa casa a votação em primeiro turno do projeto de lei 0097, que institui a rota turística Caminhos da Neve no estado de Santa Catarina. Depois de passada pelas comissões, vem para votação um projeto de lei de nossa autoria, que visa nós valorizarmos o potencial turístico da Serra Catarinense. Nós vivemos um momento em Santa Catarina
e não estamos desconectados com o Brasil, deputado Manuel Mota. Um momento de muita dificuldade, mas tem horas que os governos têm que ser corajosos. E o governador Raimundo Colombo foi corajoso numa hora difícil da economia catarinense. Deputado José Ney, Vossa Excelência, que é lá do sul do estado, sabe disso, quantas obras acontecem lá. Mas a Serra Catarinense será o novo cartão postal do turismo catarinense. Não serão mais só as nossas praias, porque as obras que se realizam, como a pavimentação da Serra do Corvo Branco, a ligação de São Joaquim com a Serra Gaúcha, já a recuperação de São Joaquim, todo o trajeto de Bom Jardim da Serra até Lages. Santa Catarina viverá nos próximos anos, deputado Cobalcini, Vossa Excelência, que foi da Secretaria de Infraestrutura e participou da execução desses projetos, trará uma nova perspectiva para o povo da Serra Catarinense e uma nova perspectiva para o Estado. E eu queria trazer aqui mais alguns dados importantes sobre o momento que nós vivemos. Nós temos denunciado aqui que o Brasil perdeu talvez uma das maiores possibilidades de crescimento e de desenvolvimento humano, deputado João Amin, por falta de visão e foco de investimento num verdadeiro projeto de país nas últimas décadas. Hoje, só o Brasil não está crescendo. A Europa cresce a 3,5% ao ano. Os Estados Unidos na mesma proporção. Nem vamos falar de China e Índia, que é muito diferente. E o Brasil com deflação, vivemos a maior recessão da história do nosso país, que faz com que o povo mais humilde sofra, que as empresas fechem, que a arrecadação pública caia a níveis comparativos de 2013, 2017, deputado Titon. Nós vamos arrecadar em Santa Catarina, se descontarmos a inflação do período, menos do que o ano de 2013. Agora, eu quero aqui oferecer algum comparativo para a reflexão de todos aqueles que nos acompanham, dos catarinenses que nos assistem. Em 2010, o Brasil tinha um endividamento da ordem de 51,8% do PIB. Esse ano, esse endividamento chegará a 75,8%. Projeções feitas é que em 2020 nós chegaremos a estratosféricos 85% do produto interno bruto calculado esse ano em um pouco mais de 7 trilhões de reais. Quer dizer, nós vamos chegar a quase 6 trilhões de dívida. E de onde veio essa dívida? Essa dívida veio da má gestão pública. E aqui, deputado Fernando Coruja, com todo o respeito que tenho por Vossa Excelência, eu quero me permitir fazer um contraponto em cima dos verdadeiros números. Não querendo aqui afirmar que o Estado de Santa Catarina não tenha problemas. Tem muitos problemas sim. Inclusive, um deles ocasionados pela queda da receita. No ano 2000, Santa Catarina tinha o equivalente a 200% de endividamento sobre a receita corrente líquida. Em 2011, quando o governador Raimundo Colombo assumiu o governo do Estado, essa dívida, 2010, era 53% relativo à receita corrente líquida.
Nesse mesmo período, de 2011 a 2017, o governo de Santa Catarina já pagou 12,1 bilhões de dívida e contraiu dívida de 8,4 bilhões, e hoje o estoque da dívida de Santa Catarina é um pouco mais de 18 bilhões, que corresponde a 39% da receita líquida do Estado. Então, quer dizer, não houve, deputado Silvio Drevik, não houve em nenhum momento falta de responsabilidade do governo Raimundo Colombo com relação à gestão da dívida pública. Pelo contrário, foi protagonista da maior renegociação da dívida pública dos estados brasileiros, que consumiam juros extorsivos, deputado Kennedy Nunes. E todo o estado brasileiro pagando um preço muito caro por não ter dinheiro para investir. O serviço da dívida de Santa Catarina, antes dessa negociação, protagonizada pelo governador Raimundo Colombo, era de 11% da receita líquida. Hoje, o serviço da dívida, deputado Manuel Mota, está em 3,96% da receita líquida. Essa é a realidade do Estado. É verdadeiro que foi tomado um empréstimo de 8 bilhões e 400. É verdadeiro também que o Estado de Santa Catarina, nesse período que o Brasil passa a maior de suas dificuldades econômicas, que tem um maior índice de desemprego, Santa Catarina está fora da curva. Santa Catarina é que apresentou os menores índices de desemprego. Santa Catarina, pela coragem do governador Raimundo Colombo, fez um empréstimo na hora certa, botou dinheiro no Estado, rodovias estão sendo pavimentadas, escolas foram feitas, hospitais estão sendo construídos, e 295 municípios receberam 605 milhões para investir em escolas, em creches, deputado Natalino, para investir em mais de 1.300 ruas que foram pavimentadas nas cidades catarinenses. É a forma de nós olharmos. Hoje, se a gente falar com qualquer prefeito, qualquer vereador dos 295 municípios catarinenses, qual é a pergunta que vem nos gabinetes de Vossas Excelências? O Fundão vai sair ou não vai sair? É a única esperança de investimento dos nossos prefeitos, deputado Maurício Scudilhac, porque a arrecadação está em baixa, ninguém tem capacidade de investimento, o país está quebrado. Graças a Deus que o nosso Estado tem condições ainda de contrair algum empréstimo. E tem condições, sim, no cálculo e na visão do longo prazo, que é esse financiamento, de fazer o pagamento. É verdade que existe uma sobrecarga nos próximos 2 anos. E por isso a responsabilidade e a análise se vai se tomar o outro empréstimo, não se discute o Fundão que vai ser feito, que seria aplicado em obras de infraestrutura, complementando as obras do Pacto de Santa Catarina. Isso é uma ação da visão responsável do governo. Por isso que nesse momento em que vivemos todos nós grandes dificuldades, os empresários brasileiros ainda não voltaram a contratar, porque têm medo do que virá amanhã. Os trabalhadores ainda estão aí sem um horizonte. A economia não volta a andar tão rapidamente como foi no passado. E se prevê que só a partir de 2019, 2020, nós tenhamos crescimento ao nível dos países europeus, que são países desenvolvidos. E nós sabemos que um país em desenvolvimento como o Brasil deve ter uma capacidade de crescimento muito maior do que um país do velho mundo, que tem pouco para investir. É isso que nós temos que buscar. As condições
de gerenciamento do Estado brasileiro, a nova visão da gestão pública. E aí eu concordo com o deputado Coruja. Nós temos sim muito a avançar. Temos que ter coragem, inclusive nós aqui nesse parlamento, de propor medidas importantes que possam levar a gestão pública ao seu equilíbrio em função de tantos desmandos que fizemos no passado, de tantos privilégios que concedemos no setor público. Essas são as medidas corajosas que todos nós vamos ter que enfrentar. E é para isso que nós estamos aqui. E não devemos nos acovardar. No mês de julho, próximo passado, se nós compararmos a folha de pagamento do Estado de Santa Catarina com o mês de julho dos servidores públicos de Santa Catarina, com o mês de julho de 2016, deputado Zé Milton, o custo de pessoal foi 1% menor do que foi em 2016. Então, mesmo com os aumentos que foram dados lá atrás, programados, bombas, relógios programadas para explodir no futuro, mesmo assim, o equilíbrio orçamentário está sendo buscado. Temos grandes desafios, principalmente na saúde. Devemos encontrar caminhos. E se hoje o SC Saúde tem 500 milhões lá aplicados e o cálculo atuarial mostra que ele está sadio, uma interrupção por 6 meses da contribuição patronal e esses 90 milhões indo para a saúde, com certeza vão salvar, deputado Kennedy Nunes, a vida de muitos cidadãos catarinenses. Por isso que eu defendo a administração responsável e não posso aqui me calar diante de um governo tão exitoso e tão responsável como está sendo o nosso governo do governador Raimundo Colombo e Eduardo Pinho Moreira. Muito obrigado. Fim do horário dos partidos. Antes de entrarmos na ordem do dia, solicitamos aos nobres parlamentares, deputado Kennedy Nunes, Vossa Excelência, que é um excelente comunicador, estamos fazendo um apelo aos colegas deputados que encontram em seus respectivos gabinetes ou na Assembleia para comparecerem neste horário que agora nós vamos, que é a ordem do dia, para deliberar projetos importantes, inclusive 2 projetos projeto de lei complementar e um veto. Antes de entrar nas deliberações, concedo pela ordem a palavra ao deputado João Amin. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de fazer anúncio de presenças aqui na Assembleia Legislativa de Lauro Miller, o Toninho Besbate, vereador, e também o secretário de Agricultura, o Serraninho, de Santa Rosa de Lima, o vereador Ademir Schlickman, prefeito Alfonso Kuhlkamp e também vice-prefeito, e o prefeito Salésio Nunes, do PT, o vereador de Quilombo, Roberto Hertal, e a ex-vice-prefeita Adilis Mariani e a vereadora Vanessa, de Passos Maia, que nos brindam aqui com a sua presença. Feito o registro, sejam todos e todas bem-vindos a esta casa. Agora